A paz de Deus com todos. Vamos aqui gravar mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes eu quero pedir, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Clica aí no sininho para receber as notificações e para que também o YouTube, o logaritmo, o sei lá o que, o robozinho entenda que esse vídeo é relevante, que ele é interessante, tá bom? E também dá o like, não esqueça de dar o like, aquele joinha, clica lá e compartilha com os amigos, com quem você achar interessante, tá bom? Vamos lá, com a ajuda de Deus, vamos tentar fazer aí o melhor vídeo que a gente possa fazer, tá? Primeiro, o assunto do vídeo. Vocês sabem a diferença entre desviado da graça, desviado da igreja, pecador de morte ou pecado de morte? Sei que muitos têm essas dúvidas, né? Ou não entenderam. Muitas vezes a gente anda no caminho por vários anos, muitas vezes tem receio de perguntar. Tem muitos que acham que cometeram pecado, mas não cometeram. Tem outros que cometeram por fraqueza, por deslize. Tudo tem uma explicação. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam. Não quero aqui discriminar ninguém, tá? Eu amo a todos. Não estou aqui para julgar ninguém também, porque ninguém pode julgar ninguém, somente aquele que morreu na cruz por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode condenar. Porém, temos que ser obedientes à sua santa palavra, não blasfemar da sua palavra, nem do seu caminho, nem da sua sã doutrina, para poder nós um dia herdar a coroa da vida eterna, tá bom? Eu, particularmente, conheci muita gente que cometeram adultério, que antigamente na CCB, pessoas que cometiam esse pecado, eles sofriam muito desprezo das pessoas, e alguns ainda conservam essa mentalidade, que é muito errada, porque condenar é um pecado também, e julgar compete a Deus. Isso sempre foi pregado na congregação. Sempre foi pregado. Aquela parte de São Mateus, né, que Jesus disse, não julgai para que não sejais julgados. Tá? Porque com a mesma medida que julgardes aos outros, hão de julgar a vós. Eu conheci muita gente que julgou, perseguiu, e o que aconteceu? No final ele caiu em pecado grave. E não permaneceu, não teve força de permanecer. Eu soube de casos, né, muitos casos que aconteceram de pessoas que perseguiram. Eu vi também outros casos, pessoas que perseguiram, todos eles não tiveram a sua vida espiritual para frente. Caíram todos na vida espiritual. Uns estão congregando, outros desapareceram. Os que estão congregando estão firmes, mas estão muito abatidos. Mas um dia eles julgaram. Um dia eles entregaram, está escrito. O irmão entregará ao seu irmão. O Senhor Jesus disse isso. Então não façamos isso. Tá? Se você vê o teu irmão no erro, numa fraqueza, ore por ele. Se você puder chamar com amor, conversar, aconselhar, dar força para ele, congregar, para ele ouvir a palavra, faça. Mas julgar, apontar, nunca faça isso. Isso é um pecado. Bom? Primeiramente vamos falar aqui do desviado. O que é um desviado? Primeiro, que se desvia da graça. Aquele que, por desobediência, ele comete um pecado grave. Existem vários pecados. A palavra de Deus aqui está escrito. Há pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. E São João, aqui ele diz pecado para a morte, a esse nem digo que ore.
Olha só como era o apóstolo São João, como ele disse. O apóstolo João, na sua epístola, ele disse: aí, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. E a esse, nem digo que ore. Como se diz, ó, não faço para você, nem perca tempo de orar. Mas quem são esses? Ele dizia, de uma forma assim tão radical, para nem orar. Porém, mesmo assim, se ninguém orou para você um dia, você, na sua humildade, na sua simplicidade, você orando a Deus, Deus ouviu. Se você sentiu o perdão de Deus, ninguém pode te condenar. Mas, antigamente, muitos paravam de congregar por causa dos julgamentos. Todos nós, um dia fomos julgados. Todos tiveram um dedo apontado. Mas eu aprendi a ignorar essas pessoas e a servir a Deus, orar diretamente para Ele. Nunca parei de congregar, fiquei 1 ano e meio até sem liberdade, porque perdi lá uma certa paciência, falei o que não devia, mas reconheci meu erro. Eu sou músico, já era músico oficializado, fiquei 1 ano e meio sem liberdade, nem testemunhar, nem chamar hino, nem tocar, nem nada. Os irmãos me aconselharam, fica firme. Os anciãos falaram, eles que julgaram o meu caso, né? E eu reconheci o meu erro. E o que eu fazia? O que eu fiz? Sentava lá no primeiro banco, não do ministério, lá no primeiro banco. Sentava lá, cantava indo com o meu inário normal, não levava o inário de música, e não perdia um culto, e sentava lá na frente. Passou 1 ano e meio. Eles, quando passou 1 ano e meio, que deu aquele... que eles conseguiram saber tomar a decisão de poder voltar à minha liberdade, porque eu não havia cometido adultério, nem nada grave, mas só perdi a paciência. Mas foi erro meu. Aí, num ensaio, local que estava tendo, um ancião chegou para mim e falou assim, ó, vai lá no ensaio, leva o teu instrumento e toca. Mas não falte. Tá bom, fui eu lá. Aí já fui contentinho, já mandou levar o instrumento. Quando chegou lá no ensaio, né, estava tocando, o ancião estava atendendo, né? Antes de começar o ensaio, eu acredito que foi, eu não lembro bem, mas o ancião estava lá, ele me chamou pelo nome, falou, vem aqui na frente, falou, ó, esse irmão aqui ficou 1 ano e meio sem tocar, sem liberdade, mas hoje ele está voltando à liberdade, vamos receber em nome do Senhor Jesus. Toda a irmandade deu glória a Deus, então até hoje, entendeu? Então há casos e casos. Tem casos que eu já vi, esse mesmo ancião, um ancião rigoroso, um ancião das antigas, nosso ancião. Eu vi ele conversando com uma pessoa que cometeu adultério e falou, irmão, fica firme, mas eu vou ter liberdade, fica firme, que Deus proverá. Dependendo da sua firmeza, tem que mostrar firmeza, fidelidade. Aí a gente ora a Deus, Deus proverá. Aí a irmã ainda perguntou, eu estava perto, eu estava só ouvindo, né? E isso foi antes de acontecer comigo. Mas eu não estava julgando, não. Nunca fui disso aí, graças a Deus. Aí a irmã perguntou assim para ele, mas irmão, eu vou ter funeral? Se eu morrer antes, né, ter liberdade, eu vou ter funeral? O irmão falou para ela, irmão, vou falar uma coisa para a irmã, funeral não salva ninguém. Nem liberdade não salva ninguém. O que salva é você ficar fiel a Deus, servir ao Senhor Jesus fiel. Mas se Deus tiver te levado antes de você estar com liberdade, na hora Deus vai guiar. Se Deus fizer sentir, nós vamos fazer assim, não tem problema nenhum. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas fica firme. Mas fica bem claro, isso não salva ninguém. Entendeu? O funeral é para consolo da família. E para honra da pessoa também, mas isso não salva ninguém. Tem muita gente que tem funeral bonito, mas não vai entrar no céu. Tem muita gente que tem liberdade, faz tudo, mas ele não vai entrar no céu. Isso eu estou falando. Isso é uma realidade. A liberdade não salva ninguém. Então tem aquele desviado, ele cometeu o pecado, não se rebaixou, não se humilha, não reconhece o seu erro, se rebela contra a igreja, se rebela contra o ministério, se
rebela contra a Irmandade, fala que a Irmandade virou a cara, mas às vezes eu já vi ele mesmo vira a cara para as pessoas e fala que os outros estão virando a cara. Porque ele vai. A própria consciência dele já está acusando ele. Mas se ele tiver humildade, o inimigo vai condenar. O inimigo vai vir. O inimigo quer se jogar no mundo, quer jogar no inferno. Mas se ficar firme, não der ouvido a ninguém, ficar firme, Deus dá a vitória. Eu conheço muitos irmãos que não têm liberdade até hoje, mas estão firmes. E são caros irmãos de testemunho, humildes, têm amor no coração. Eu convivo com eles normalmente. Muitos são meus amigos. Vou na casa deles, a gente ora junto, a gente come junto. Porque eu não sou Deus, eu não posso julgar. Ninguém pode julgar nem condenar. Tem gente que julga, porque finalmente a mente dele é daquele jeito, né? Ele não sabe que ele está em pecado também, por julgar. Mas, então aí tem aquele desviado que ele comete o pecado, ele não se humilha, se rebela, sai da igreja e sai falando mal, e sai condenando, sai brigando com todos os irmãos, e sai com ódio. Não é culpa de ninguém, é culpa dele. Ele caiu na fraqueza, então ele tem que se firmar. Mas tem esse desviado. Um dia ele também pode, Deus pode dar um arrependimento para ele se reconhecer quando ele amadurecer mais, ele vai virar, não é bem assim, eu estou errado, e voltar. Eu já vi muitos de muito tempo lá que ficaram sem ir na igreja, cometeram pecado grave, mas voltaram e ficaram firmes, entendeu? Então é o tempo de Deus. E tem aquele que ele cai num pecado por fraqueza mesmo. Entendeu? Ele não estava aquela preparação e cai numa tentação muito grande, ele acaba escorregando por ele não ter um amadurecimento aí, que eu não consigo falar agora, amadurecimento, não vou falar, vocês entenderam, vocês já entenderam. E cai ali num pecado de fornicação, né? Mas ele fica firme. Ele vai conversar com os irmão aconselha, ele fica firme até o fim, ele fica sem liberdade. Um dia eu já vi alguns voltarem à liberdade, é muito caso raro, que é só aquele que é muito, fica firme mesmo. Então, mas ele fica firme, certo? Então esse é aquele que ele não desviou, nem da igreja, nem da palavra, nem de Deus. Ele apenas caiu ali num pecado, mas todo pecado tem perdão. Está escrito na palavra. Se pecarmos, temos um advogado, isso é no livro de João, o apóstolo João. Mas existe pecado que é para a morte. Qual é o pecado para a morte? É o pecado da blasfêmia. Está claro, explícito. Isso é o Senhor Jesus que falou. Isso não foi naquele tempo, isso é o tempo todo, porque o Espírito Santo ele está desde o começo do mundo. O Espírito Santo já existe com Deus. Jesus já existia, ele veio nascer em carne depois, mas o Espírito Santo, antes de ser derramado, ele já tinha. Tem parte lá que Moisés recebe o Espírito do Senhor, está escrito lá, e ele começa a dançar, a pular, a falar em línguas, está escrito lá no Velho Testamento, entendeu? Não é falado da promessa do Espírito Santo como está no Novo, mas tem lá. E começa a profetizar, eu vi lá Moisés, e tem outros lá também que receberam o Espírito do Senhor, se apoderou dele, e começaram a profetizar, pregar, do jeito que acontece mesmo, entendeu? E aí, o Senhor Jesus disse, o Senhor veio trazer o Evangelho, o Novo Testamento, ele veio cumprir a lei que o homem não conseguia cumprir, que o homem estava condenado, porque não conseguia cumprir, cumpriu a lei, não veio destruir, ele disse, não vim abrogar, mas cumprir. Então ele cumpriu por nós. Tanto que ele é o Cordeiro de Deus. Antigamente eles matavam o Cordeiro, mas Jesus morreu como um Cordeiro. Não precisamos mais sacrifício. Aí o povo judeu não aceitou ele. Mas tudo bem, Deus vai julgar. E tem muitos lá que estão se convertendo. Entendeu? O Senhor está aparecendo para eles também. Muitos. Então, o Senhor Jesus estava lá fazendo
as suas obras. E numa das obras ele apareceu um endemoniado lá e ele expulsou aquele demônio. O Senhor Jesus expulsou aquele demônio. E os escribas, fariseus, doutores da lei, que eles seguiam o Velho Testamento, as leis de Moisés, aqueles que eram, diziam ser de Deus, que estavam tudo de cor salteado lá, falaram assim para Jesus: tens demônio, expulsa pelo espírito de Beelzebul. Jesus virou para ele e falou assim: como pode demônios, Satanás, expulsar Satanás? Como pode? Se ele fizer isso, ele vai dividir o seu reino. Jesus disse isso para eles. E falou: todo pecado e blasfêmia será perdoado. Entendeu? Blasfêmia é um xingamento, né? um palavrão, todo será perdoado. Está escrito, ele disse, Jesus disse. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Nem nesse século, que era o que ele estava, nem no século vindouro, nem no tempo nenhum, nem no nosso tempo. Mas não cabe a mim nem a nós falar: não, aquilo lá blasfemou, não está perdoando. Não, isso aí é ele e Deus. Sempre tem que ser assim, é a pessoa e Deus. Não é nós apontar o dedo, nós blasfemou, não tem para quem somos nós. Entendeu? Não podemos confundir nem misturar as coisas. Quem julga é o Senhor, ele julga segundo o coração, segundo a mente. Muitas vezes a pessoa está com a mente tenebrosa, apagada, escurecida, coração não estava entendendo. Então, Deus vai julgar ele, certo? Esse é o pecado que não tem perdão. Outra parte da palavra ele fala, isso já para quem já foi chamado na graça, para quem já conheceu o Evangelho, para quem já foi perdoado dos seus pecados antigos, né? Cometeu muitos pecados, fornicação, adultério e tantos outros pecados, né? Eram pessoas desonestas, bebedices e tantas outras coisas que desagradavam a Deus, com briga, escândalo, usando coisas que Deus não se agrada, e tudo mais. Deus é que sabe. E quando ele vem para a graça, o Senhor faz dele uma nova criatura, tira todos aqueles desejos do mundo, coloca nele uma mente de Cristo. E a partir dali ele recebe o Espírito Santo e começa a entender a palavra. Por isso que nós não estudamos a Bíblia em teologia. Estudamos assim, ler. Eu desde criança eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia toda. E eu vou contar uma coisa. Quando eu era tinha lá uns 14 anos, 13, 14 anos, eu estava numa reunião de jovens menores, o Senhor mandou a palavra, falou assim: menino, e aquele dia o assunto era esse. Você sempre foi aconselhado a ler a Bíblia, sempre na congregação, sempre. Inclusive tinha um ensinamento aí nos anos 80, mais ou menos, que falava sempre assim: chegue na igreja 15 minutos antes, ora a Deus, leia a Bíblia. Nunca esse negócio que fala que não quer que leia a Bíblia, isso é tudo mentira. E sabe quem é o pai da mentira, né? Então não vamos seguir mentira. Bom, aí o Senhor deu na boca do irmão, operador jovem, ensinando: menino, se você chegar na sua casa, você lê a Bíblia e você não entender, você fecha a Bíblia, ajoelha, ora a Deus e pede para o Senhor: Senhor, abre a minha mente e o meu entendimento para que eu possa entender a tua palavra. E foi mais coisa que o Senhor deu, mas essa palavra ficou gravada comigo. Eu sempre chegava e eu gostava de ler, eu gostava de cantar, sempre gostei, sempre tive curiosidade na palavra, desde pequeno. Eu lembro que eu lia a história de Jó, eu achava muito bonito, eu queria ler de novo, Apocalipse, eu lembro tudo, sabe? Quando eu era pequeno eu gostava de ler, graças a Deus. E daí eu lembro que eu cheguei, eu estava lendo uma leitura lá, e não estava entendendo. E era sobre a pesca maravilhosa. Não lembro se era em Lucas, Mateus ou Marcos, mas era a pesca maravilhosa. Aí eu estava lendo, mas eu não estava entendendo por que estava escrito aquilo, o que estava querendo dizer com aquilo.
estava sentado na beira da cama. Aí quando eu estava lendo, que eu não entendi, aí eu lembrei da palavra, do que o Senhor deu na boca do irmão. O que eu fiz? Fechei a Bíblia, ajoelhei e pedi: Senhor, abre a minha mente. E o Senhor falou, se pedisse, o Senhor ia abrir, a partir dali a gente ia entender tudo. Pedi, orei, o Senhor dá o entendimento, abriu o meu entendimento. Voltei a sentar, levantei da oração, sentei na cama, abri a Bíblia, caiu na mesma parte. A hora que eu olhei, aquela leitura, pesca maravilhosa, parecia que eu via os peixinhos dentro da rede, assim, pulando. Eu comecei a entender, eu fiquei admirado olhando assim para as escrituras, para a Bíblia. Fiquei admirado. Então ali o Senhor abriu a minha mente. A partir dali nunca mais eu tive dúvida na Bíblia, onde eu lia. Se eu tivesse qualquer coisa que eu não tinha entendido, na mesma hora o Senhor já dava o entendimento ali para entender. Inclusive tudo, coisas que pareciam que eram contradições. Não, eu lia ali, o Senhor já falava, o Senhor já na hora já dá entendimento. Então, para entender a Bíblia, o principal é você orar a Deus, pedir o entendimento. Não adianta fazer curso, não adianta decorar. Versículo, capítulo, verso tal, capítulo. Não, é bom. Se quer ler, decorar, é bom. Mas, se não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. E pegar outros livros, teologia, porque ele quis dizer isso, porque Paulo usava roupa não sei do que, isso aí não interessa. Porque o calçado de Moisés era feito do couro não sei do que, isso aí não interessa para Deus. É tanto provado que um que escreveu, um dos maiores apóstolos, né, que escreveu a Bíblia, Pedro, era analfabeto, gente. Jesus não foi procurar os filhos dos reis, foi procurar um pescador analfabeto. Pedro, João era analfabeto, está escrito aqui na palavra. Sábios, tinha os sábios. Mas Deus não chamou aí por causa da sabedoria, chamou por causa que tinha obra na vida deles, tinha um plano na vida deles, e por causa do coração, da sinceridade, que Deus escolheu ali, né, eles ali. E deu para eles o Espírito Santo e a sabedoria. Tanto que Pedro e os discípulos, quando eles estavam em carne, quando Jesus estava em carne com eles erravam muito. Pode reparar. Se você leia lá São Mateus, leia o Novo Testamento, você vai ver. Eles falavam coisas que não tinham entendimento. Jesus deu poder para eles. Um dia, colocou a mão, deu poder, eles saíram e falou, vai lá, limpa os leprosos, cura os leprosos, expulsa os demônios, deu poder. Aí eles foram, fizeram por causa da determinação que Jesus deu poder para eles. Ortogou ali um poder na hora. Mas não era o dom ainda. Eles não tinham o Espírito Santo ainda não. Não tinha não. Vou falar para você porque que não tinha. Quando eles voltaram, todo mundo, eles ficaram admirados. Nossa, olha, nós temos poder. Nós temos poder. Nós expulsamos demônio. Nós curamos enfermo. Vieram falar para Jesus. Olha, Senhor, nós estamos bonzinhos mesmo, hein? Jesus falou assim, não se alegrai por isso, mas se alegrai pelos vossos nomes, está escrito no reino dos céus. Isso é o mais importante. Quando ele chama nós, quando ele dá para nós aquela tarefa de servir a Deus, nós temos que trabalhar na obra, evangelizar, pregar, orar, visitar, porque muitos não fazem, em vez de ficar só julgando. Outros vai na igreja, chama o hino, vai tocar na igreja, tudo. É para bem da obra, não para glorificar a nossa carne, não para agradecimento, não. Isso aí não chega no céu. Se fizer as coisas para aparecer, teatrinho na igreja, não sobe no céu. Então tem que ser para honra e glória do Senhor. E daí o que acontece? Quando Jesus falou isso, para ele, quis dizer o quê? Que o importante é ter o nome escrito no livro da vida no céu. É servir a Deus para salvação, não para grandeza da carne. Teve uma outra parte que os discípulos estavam ali, Jesus estava ali andando e os discípulos ali atrás, andando com ele, seguindo ele. E está escrito que eles começaram a discutir sobre eles, qual deles seria o maior.
Não, eu sou maior que você. Não, eu sou melhor. Eu fiz aquela obra. Não, eu expulsei aquele demônio. Não, aquele demônio estava mais forte. Jesus falou assim para eles, né? Nessa parte aí. Que o maior aqui na terra será o menor no reino dos céus. E o menor aqui na terra será o maior no reino dos céus. Então considerai-vos menor uns que os outros. Então eles estavam tudo fazendo errado. O senhor de carne ali ia corrigindo. Mas o que aconteceu com eles? Jesus ia ter que ir embora. Não ia poder ficar a vida inteira lá com eles em carne. Então Jesus falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não se preocupe. Porque eles faziam muitas perguntas que eles não tinham entendimento, não tinham a mente aberta. E daí falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador. O Espírito do meu Pai, Ele, está escrito, vos guiará em toda a verdade. Ainda falava, quando você for levado perante os magistrados, pessoas importantes, né? Perante os sinédrios, não penseis nem no que vocês vão dizer. Não pense. Porque na mesma hora o Espírito Santo falará na vossa boca. Então, essa é a obra de Deus. Entendeu? Para você que não conhece a CCB, a palavra ela vem na hora. Eu já fui testemunha veraz disso. Uma vez eu comecei a ler um folheto lá que uma determinada outra igreja começou a falar atacando a congregação. 10 razões para eu não ser da congregação. Tinha muito isso, porque as pessoas queriam ir para a congregação, o pastor fazia esse folheto, mandava estudar, e não deixava ir, porque sabe que se fosse na congregação, não saía mais. Inclusive pastores iam lá, saiu mais. Muitos nem nunca foram, com medo. E nessas 10 razões aí, é muita mentira, muita mentira. Não dá para falar aqui, um outro vídeo eu vou falar, se vocês pedirem aí, comenta aí, se vocês querem que eu fale sobre as mentiras que estão nas 10 razões. Eu falo as mentiras. E sabe que o diabo é o pai da mentira. Isso aí não é construtivo, isso aí não é de Deus. E numa delas falava assim que os irmãos mentiam, dizendo que a palavra era revelada, que eles davam um tempinho ali, está escrito lá, só para dizer. E aquilo causou uma dúvida em mim. Falei, nossa, mas será que é assim mesmo? E isso porque já fazia uns aninhos ali que eu estava, né, congregando ali, batizado. Mas para surpresa minha, o Senhor me revelou a palavra. Sendo eu jovem ainda, né? Jovem ainda, velho sereno, eu lembrei também. Eu sendo ainda um jovem, nunca tinha levantado, num culto à noite, o cooperador que estava atendendo, um cooperador muito rígido, muito assim, sabe, não dava brecha para ninguém levantar lá e ficar falando besteira. Pegava no pé mesmo, muita doutrina. Ele era até meio chatinho, a gente achava, todo mundo chato, mas ele era pro bem da igreja, né? Pra saúde. E o Senhor me revelou no culto que ele estava atendendo. Eu jovem, no culto à noite, não, tinha que pregar na reunião de jovens. E o Senhor revelou, eu fiquei quieto ali, abaixado. Na hora da palavra, o Senhor deu dele, perguntava para mim, nunca tinha feito isso. Falou, irmão Marcelo, Deus te revelou a palavra? Venha fazer a vontade de Deus. Nunca fez isso. Aí eu olhei assim, meu coração batendo, tremendo, mas eu não sabia nem onde estava escrito que o Senhor tinha revelado. O Senhor revelou o assunto da palavra. Só Deus resgata Israel. Que tá, eu esqueci até, escrevi onde que está agora lá, eu vou lembrar daqui a pouco. Só Deus resgata Israel. Mas eu fiquei ali. Aí ele ainda contou uma coisa que aconteceu com ele. Ele falou, irmandade, ele falou. Deus me revelou a palavra, primeira vez na minha vida, eu tinha 12 anos. Aí eu não levantei, pois Deus não me revelou mais. Só me revelou depois, de novo, quando o Senhor me deu o ministério. Aí o Senhor voltou a revelar. Aí falou, por isso, irmão, olhou para mim e falou, por isso, irmão, se Deus revelou, venha fazer a vontade de Deus. Aí eu levantei, criei coragem, cheguei para ele e falei, irmão, o Senhor revelou assim, só que eu não sei nem onde está escrito. É só Deus resgata Israel, um negócio assim. Ah, pera aí, irmão, pera aí. Ele procurou lá, falou, tá aqui, ó. Acho que é Isaías 42, Isaías, acho que é 43.
Tá bom. Aí coloquei lá. Nunca tinha levantado. Acostumado que a minha Bíblia é pequenininha, que não era menor que essa. Uma biblinha pequenininha que a gente tinha antigamente com zíper, né? Só aquelas Bíblias com zíper. Acostumado com a biblinha. Chego lá no púlpito, lá, aquela bibliona assim. Abri ali, procurei, achei. Aí todo mundo olhando pra mim, esperando, né? Tá lá, tá esperando, né? Se levantou, agora eu quero ver. Aí eu, Senhor, tem misericórdia. E comecei a fazer a leitura. E o Senhor permitiu que eu não conseguia me concentrar na leitura em nada. Eu lia certinho, todo mundo estava entendendo, acompanhando a leitura, anunciei direitinho, igual um ancião mesmo, de 10 anos de ancião. Direitinho, fiz direitinho. Deus falou, amém, vamos ler com a Deus, guia do Espírito Santo. Pá, 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 pá. Aí comecei a ler. Só que, enquanto eu estava lendo, uma voz estranha do inimigo ficava falando, meu, agora você vai passar vergonha. Olha o que você foi fazer desse jeito, falando desse jeito. Eu lendo, e o Senhor tem misericórdia. Aí lendo, eu estou me acompanhando. Mas o que você foi fazer, rapaz? Desse jeito, eu vou falar do jeito que o inimigo estava falando. Olha só que vergonha. Você não podia ter ficado quietinho, sentado ali? Mas você estava bem sentado, você foi levantar. O que você vai pregar aqui? Você não está nem entendendo nada que você está lendo. Eu não estava conseguindo concentrar em nada do que eu estava lendo. Eu estava lendo tudo certinho, mas eu mesmo, e aquela voz falando. Meu Deus, olha o que você foi fazer, olha só o que você foi fazer. Nossa, você vai ficar com tanta vergonha que você não vai congregar mais aqui não. Tanta vergonha que você vai passar hoje. Você pode congregar em outro lugar. Ainda falava assim. Porque ele sabia que eu não ia parar de congregar, eu não paro. Mas aqui você não entra mais não. Porque você vai para, olha que vergonha. Nossa, se tivesse ficado quieto, hein? Olha, e falando, e o Senhor tem misericórdia, lendo. Terminei a leitura, todo mundo falou amém. Aí eu voltei lá no primeiro verso de novo, e comecei a ler o primeiro verso para Deus começar a dar a explanação, como de costume, né? A hora que eu comecei a ler, o inimigo, agora vai ler tudo de novo. Só que na hora que eu estava lendo lá, Deus, o Santo de Israel, a hora que fez assim, o Israel fez assim para mim, ó, piscou, cresceu dentro da Bíblia, eu parei, olhei assim, e ali começou a vir toda a revelação que eu tinha que pregar, tudo que eu tinha que falar. Começou a vir palavras. Aí o inimigo fugiu, sumiu, acabou. Olha, aquela voz sumiu. E Deus foi dando palavra, foi dando palavra, foi dando. E a irmandade dando glória, sentindo a comunhão. E foi indo. Aí terminava aquelas palavras, continuava lendo outro pedaço, outro pedacinho fazia assim. Santo fazia assim. Em Israel, Santo, naquela parte, chegava na palavra, piscava de novo. Eu parava de novo e começava a vir o que tinha que falar. E foi indo. Eu sei que começou 8h30, eu lembro que a hora que eu desci, era 9h15, se não me engano. O inimigo ficou envergonhado. Então é assim que é a palavra. A partir dali o Senhor começou a me dar mais vezes palavra em outros lugares. Não dava assim direto, não. Eu não tenho costume de levantar, não. Às vezes chegava a ficar 1 ano sem revelar nada. Depois o Senhor revelava. A última, eu lembro não sei se foi a última ou a penúltima vez, o Senhor me deu uma palavra, foi na reunião de jovens. Estava bem tranquilão lá, sentado, e eu estava lendo a Bíblia, assim, não estava cantando o hino 402, na época que era Granjear os Talentos, é isso mesmo. E daí na hora, eu só pensei assim, nossa, Granjear os Talentos, só se Deus me revela aqui agora, aí eu sou obrigado a levantar, porque senão não estou granjeando. Só pensei e olhei para o lado assim. Quando eu olhei para o lado, apareceu uma visão na minha frente, aquela visão me acompanhou assim. Apareceu uma panela fervendo. E o Senhor falou em voz comigo, dentro do meu coração, a morte que estava na panela. Aí eu já sabia que era Eliseu, pai de Eliseu, cooperador jovem. Na hora da palavra, ofereceu a palavra, viu que a palavra estava comigo, levantei. Ali eu vi completamente, foi a maior experiência que eu tive. Depois dessa, de fazer assim, o Senhor dava a palavra e eu percebi que a minha boca falava sozinha.
Não era eu que estava falando. Eu queria parar assim, meu fôlego acabava, a boca falava sozinha. Falava. Então é assim a palavra, revelada na congregação. Quando é guiado. Lógico que pode levantar alguém que não está guiado, que quer se aparecer e acaba destruindo a comunhão da igreja, mas a igreja percebe, viu? A igreja percebe. E eu já vi, por isso, através disso, eu tive conhecimento de experiência de outros irmãos, muitos irmãos do ministério. Eu via, o Senhor fazia ver, assim, o Senhor dando revelação para eles. Tem um ancião nosso, aí uma vez ele contou, um irmão que trabalhava com ele, que era meu amigo meu, aí nós conversava assim. Aí eu lembro que esse ancião, ele, quando ele prega, ele vai falando, Deus vai dando a palavra, ele é bem calmo, assim. E aí ele passa a mão na Bíblia, assim. A gente achava que era só por capricho, né? Passando, não sei o que lá, e passar as duas mãos. Aqui eu tô segurando, passa a mão, assim. Aí ele contou pro irmão que cada vez que ele passava a mão, o Senhor revelava. Então cada um tem um jeito, um dom da palavra. Está escrito que Deus, a uns pelo mesmo Espírito, ele dá o dom da ciência, a outros a palavra da ciência, né? A outro pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro pelo mesmo Espírito a profecia. Então isso é na igreja, não está falando de profeta por aí não. Tem o dom? Tem o dom, eu já provei esse dom, tem, mas nada por costume. Tem gente que ele não pode pregar na igreja, ele tem vontade, Deus não revelou para ele, ele quer pregar nas casas. Isso aí já está errado. E começa, muitas vezes, até a falar mal do ministério, das coisas, então não é de Deus. Sai fora disso aí. E traz confusão na obra. Revelações, visões, tem ensinamento aí que o inimigo ele também ele imita. Mas não podemos julgar. Mas não faça se estiver fora da doutrina. Tá? Aí teve um outro irmão que eu conheci, que era de Bragança Paulista, cooperador. E quando ele ia terminar, ele fazia assim, né? Deus seja louvado, tal. Vamos terminar a palavra, né? Então, vamos orar a Deus, vamos ser Jesus. Essa é a palavra. Essa é a palavra, vamos orar a Deus, vamos ser Jesus. Só que cada vez que ele levantava a mão assim, para terminar, a gente percebia que Deus revelava mais coisas, ele não conseguia parar. Mas ele era calmo, pacífico, mas tinha umas palavras que Deus ia dando e ia alimentando a gente. Mesmo, não é só... Tem vários dons. Tem dons que é operação de maravilha, tem os dons que é calmo. Deus vai dando a palavra, mas vai alimentando o coração. Deus fala de todo jeito. A gente sai, se estiver na comunhão, sai cheio, o coração cheio da palavra de Deus. Cheio da visitação do Senhor, do Espírito Santo. E eu percebia que toda hora ele tentava e fazia assim com a mão assim, Deus revelava mais. Ele ia falando. Daqui a pouco ele levantava a mão para encerrar e Deus ia dando mais. E aí foi até que uma hora ele conseguia encerrar. Então essa é um mistério da obra de Deus na congregação. Não precisa levar a palavra preparada. Só que também não pode ser sem a guia. Tem que ir na guia, na comunhão. Então eu provei disso, que a palavra é revelada, que Deus fala para o seu povo, é só a gente ficar em comunhão. Se às vezes você não está sentindo, você não está na comunhão. E porque o apóstolo Paulo diz, podem pregar 2 ou 3 profetas. Antigamente tinha um ensinamento, tem ensinamento, eu tenho um livro de ensinamento de 1948, acho que saiu, que falava que podia mais, até 3 irmãos podiam pregar a palavra. Só que como se diz, a experiência nos ensina que é melhor que um só, para que não haja confusão. Senão começa a levantar muita gente, levantando um, às vezes já dá problema, a gente levantando 3. E sempre o segundo se levantar, que eu já vi levantar mais de um, ele tem que não desfazer a impressão do primeiro. Não é para levantar, um fala uma coisa, fala outra, não está errado. Né? Como diz, um prega, o outro desprega. Aí não, tem que trabalhar unido, senão é confusão. Então o apóstolo Paulo já falava, podem 2 ou 3 profetas falar na hora do culto, na igreja. O profeta falando é pregar a palavra lá, não é ficar profetizando para lá para cá. Então, enquanto um profetiza, os outros julguem. Então, os outros profetas têm que ficar ali de olho, entendeu?
É isso aí, não é que ele vai ficar repreendendo e tal, não, mas ele vai ficar de olho. Se subir alguma coisa muito fora, logicamente que eles vão, depois vão chamar atenção, vão aconselhar. Isso acontece. Porque o homem é falho. E o que nós estávamos falando é sobre isso aí, é sobre Deus, entendeu? Agora, muitas vezes você pensa que você, voltando naquele assunto do pecado, pensa que pecou, às vezes não pecou, entendeu? Caiu deslize, o perdão pertence a Deus. São João diz, a palavra de São João diz, que Cristo é o advogado, se pecarmos, filhinhos, se pecarmos, temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo. Mas tem que ter humildade, entendeu? Não blasfemar. Blasfemar é complicado, é você e Deus aí, tá bom? Por isso que muitas vezes os irmãos ficam sem liberdade, porque a liberdade não salva ninguém. Pregar, tocar, testemunhar na frente, chamar isso não salva ninguém. Salva é ser fiel a Deus, tá? Que teve histórias aí de pessoas que, como diz um amigo, pecou, repecou, só pecou, fez tudo que não era para fazer, sabendo, não era inocente, depois volta na igreja e quer ter toda a liberdade, já quer chegar com toda a liberdade. Não é assim. Cadê a humildade? Então, isso aí se complica mesmo na presença de Deus, entendeu? Então, vamos manter a humildade e comente aí se vocês gostaram do vídeo. Se vocês não gostaram, também comente. Dá o like, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Ajuda nós aí. Nós estamos juntos aí. E eu estou vivendo uma live aí e parece que os críticos aí eles estão meio que alguns voltando atrás, entendeu? Muito bom, se arrependendo. Já vi o caso de acho que 2 que voltou e falou que voltou. Teve um até que tinha ministério, falou, eu volto, mesmo que eu tenha sem ministério, sem liberdade, meu lugar é aqui, eu quero servir a Deus aqui, porque outro lugar não adianta, não deu certo. Então não adianta querer imitar. Depois eu tenho mais coisas que Deus me mostrou sobre essas igrejas que dissidentes que apareceram, Deus me mostrou há 15 anos atrás, se cumpriu. Vou contar no outro vídeo, mas me comenta aí se vocês gostarem, se vocês querem que eu conte, tá bom? Mas eu vou contar, mas quero que vocês comentem, me ajudem, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus e a paz de Deus. Amém.